Agradeço o convite e felicito a JSC de Castelo Branco pela realização destas jornadas europeias. O tema que me foi proposto é a Europa Federal. Sou um europeísta convicto, a favor de mais integração, mais Europa, mas também, e muito convictamente, um municipalista. Defendo as causas europeias comuns e, em simultâneo, a nossa diversidade, as nossas raízes e tradições, o nosso património. Se calhar porque estive a Presidente de Câmara em Vila Verde e agora estou a deputado no Parlamento Europeu. Em qualquer das funções sempre defendi sinergias, a partilha, o trabalho em parceria. Nenhum concelho ganha com o insucesso do outro. O orgulhosamente sós não funciona. Mas o mesmo se passa nos Estados-membros. E os municípios vão hoje mais longe ainda que as fronteiras do seu próprio país e até da Europa, como provam as minações e as missões empresariais e culturais que tantas vezes promovem com outras comunidades, não só europeias, mas também nos continentes africano, americano e asiático. Tal como uma freguesia, um concelho não vai a lado nenhum isolando-se, construindo muros, também um Estado, um país, não conseguirá ter sucesso, garantir desenvolvimento e qualidade de vida para os seus cidadãos se isolar, se fechar, vivendo para dentro de si mesmo. Nós ainda não percebemos bem a globalização e os seus efeitos. Uma globalização que é económica, financeira, cultural, ambiental. Não há muros ou fronteiras que contrariem a globalização. Alguém pensa que podemos combater a fraude, evasão e elisão fiscal, a corrupção à escala nacional? Ou que podemos à escala nacional lutar contra o terrorismo? Ou que os efeitos das alterações climáticas podem ser vencidos sem uma atuação global? Não se pense que o impacto da globalização é mais sentido em Portugal por causa da sua dimensão territorial ou populacional. A globalização é um fenómeno com igual ou até maior impacto no Reino Unido, na França ou na Alemanha. Por falar em Reino Unido, o Brexit demonstrou egoísmo nacional, xenofobia, um nacionalismo que cresce no Reino Unido, mas também noutros Estados-membros. Nem sempre temos consciência da mais-valia do projeto europeu. O objetivo da paz foi de tal forma conseguido, teve um sucesso tal que, erradamente, o damos como absolutamente adquirido. Nós vivemos num espaço onde há tolerância, democracia, liberdade, respeito pelos direitos humanos, direitos sociais, defesa do meio ambiente. Somos mais de 500 milhões de pessoas, mas temos de ter a noção que representamos apenas 7% da população mundial. A China, por exemplo, tem mais de 1.300 milhões de habitantes e a Índia mais de 1.200 milhões. Já agora, qual é a maior economia do planeta? Uma pergunta que eu costumo fazer. Uns dirão que é os Estados Unidos, outros dirão que é a China. Eu digo-vos que a maior economia do mundo é da União Europeia, com cerca de 20% do PIB mundial. E é também aqui na União Europeia que se investe mais do que em todo o resto do mundo em despesas sociais. Temos 56% das despesas sociais do planeta. Ou seja, nós, os europeus, 7% da população mundial, acedemos a 56% das despesas sociais do planeta. As restantes 44% das despesas sociais são para os outros 93% da população mundial. A União Europeia também contribui com mais de 66% da ajuda humanitária que é dada no planeta. Nós não valorizamos o que adquirimos. Também não percebemos que estamos a definhar, porque apesar de sermos os mais ricos, somos também os mais velhos. A baixa natalidade é o nosso grande problema. Não reconhecemos as nossas conquistas e a mais-valia do projeto europeu, como afirmei, e como prova os recorrentes discursos populistas, anti-europeístas e o regresso dos nacionalismos. No mundo global, só podemos defender os nossos valores e ganhar os desafios se partilharmos e se formos verdadeiramente solidários. Portugal tem mais força e defende melhor os seus interesses dentro da União Europeia. Mas o mesmo se passa com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido. Assistimos a um problema político. Os líderes nacionais tomam decisões em Bruxelas que depois negam e não assumem nas suas capitais. Passam as culpas para Bruxelas relativamente a decisões que eles próprios tomaram e que muitas vezes eles próprios propuseram.
Bruxelas tem as costas largas. O que é bom é nacional, o que é mau é culpa de Bruxelas. Este inimigo externo é sempre uma boa desculpa e uma boa arma para os populistas e para aqueles que não assumem com coragem as decisões que têm de ser tomadas. Na União Europeia não há um sentimento de identidade europeia, uma convicção de pertença. Tem sido, infelizmente, o medo a comandar as decisões. Foi o medo de novas guerras que levou à construção da União Europeia. É o medo de estar sozinho que leva à adesão de outros Estados-membros. Foi o medo do contágio da dívida pública que levou ao avanço da União Bancária e à criação de fundos e mecanismos que possibilitem emprestar dinheiro a Estados-membros que se encontrem em dificuldade. Isto demonstra que a União não é proativa. A União Europeia reage e muitas vezes tarde, como demonstra, por exemplo, a atuação na crise dos refugiados. Há quem esteja na União Europeia também com o único interesse de apenas receber e quando toca a contribuir já não querem pertencer. A solidariedade e a partilha deviam ser os princípios fundadores e por isso inquestionáveis. Mais do que economia, insisto, a União Europeia tem de ser um espaço de defesa de valores, da democracia, da liberdade, tolerância, proteção intransigente da dignidade humana. Um dos problemas que enfrentamos, nem sempre visível, também se deve à divisão existente no Conselho, dentro do Conselho, entre os Estados-membros. Para se defender a soberania de cada um, há decisões, por exemplo, que têm de ser tomadas por unanimidade. E isto leva a que muitas decisões sejam retardadas ou nem sequer tomadas. Eu defendo o método comunitário em detrimento do intergovernamental. A Comissão e o Parlamento devem ser sempre implicados. É uma questão de legitimar democraticamente as decisões, mas também de proteger o interesse dos cidadãos da União Europeia. No entanto, e face a todos os problemas que existem, podemos considerar, apesar de tudo isto, que a União Europeia é e tem sido uma solução. O problema é pouca União, é pouca Europa. Com mais partilha de informação e coordenação entre as polícias, por exemplo, tínhamos evitado ataques terroristas. O drama dos refugiados seria resolvido com uma intervenção solidária, concertada e atempada dos Estados-membros. Nós precisávamos, na minha opinião, de ter um exército comum e uma política externa forte e que fosse verdadeiramente comum. Tal significaria até poupança de recursos financeiros e uma ação efetiva, uma ação mais forte. Também se tivéssemos um orçamento maior, uma união bancária concluída, uma prevenção e responsabilidades partilhadas e instrumentos de socorro a Estados-membros em dificuldades, não teríamos tido troicas na União Europeia. Considero que a mobilidade é importante, mas não faria sentido que o orçamento da União pudesse assumir, pelo menos em parte, as despesas da educação. É que há Estados-membros que investem, e bem, nos seus jovens, e depois são outros Estados que tiram partido desse investimento. Não fará sentido um fundo europeu para ajudar os desempregados da zona euro? Eu gostava, por exemplo, de ter um tesouro para a zona euro. Defendo um fundo para apoiar os desempregados na zona euro e um presidente do Eurogrupo que não fosse simultaneamente ministro das Finanças do seu país. Eu sei que a definição de federalismo é complexa, não há sequer um único modelo, mas fica claro que eu tendo para o federalismo. Esta seria a melhor forma de defender a soberania e os interesses de Portugal. Estou convencido que não chegarei a vê-lo, que não chegarei a ver o federalismo, ainda que esteja certo que teremos avanços forçados na integração, como consequência de novas crises. Muito obrigado e mais uma vez parabéns.